A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então chegou mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor e sobre o livro de Esther. Hoje nós vamos estudar sobre a lição 9. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. É o título da nossa lição de hoje, do nosso vídeo, do nosso canal. Desde já vocês comentem a nossa aula, deixe seu comentário, faça suas críticas, compartilhe o vídeo, abençoe outras vidas, né? Outras pessoas. Esse serviço, esse ministério é para servir no reino de Deus. Amém? Os fundamentos da nossa lição de hoje são: texto áureo. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Esther 6:3. E os objetivos da lição são: 3. Primeiro, perceber que Deus sempre socorre os seus filhos. Segundo, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. E terceiro, entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. A palavra-chave da nossa lição de hoje é honra. O que é honra? Qual é o significado desta palavra? A palavra honra no grego é timao, que significa estimar, fixar o valor, honrar, reverenciar. Essa palavra vem da raiz grega, timios, que significa de grande valor, precioso, mantido em honra, especialmente querido. Sendo assim, nós vamos focar bastante nessa palavra, nesse vídeo, nessa lição de hoje. O que tem a ver honra comigo, com você? O que tem a ver honra com Esther, Mardoqueu e Amã? Em todo esse enredo que aconteceu lá na Pérsia, por volta do século V a.C. Tópico primeiro. A vida muda quando Deus faz parte dela. O temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males. Em Provérbios fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor significa ter sabedoria. E sabedoria está relacionada a quem? A Jesus Cristo. Lá em Provérbios 1 e 2 fala sobre a sabedoria, que ela está gritando nas praças, está gritando nas portas da cidade, que ela está clamando nas montanhas, nas ruas, e ninguém a procura e a busca. E essa sabedoria hoje é quem? É Jesus. Quantos de nós tomamos decisões precipitadas sem buscar o Senhor, a sabedoria e o direcionamento? Então, a palavra sabedoria é Jesus Cristo. E nós precisamos de Jesus, pois Ele é a nossa salvação, Ele é o enviado por Deus. 1.1. Aflição é o solo fértil para o milagre. Aflição. O que é aflição, professor? É o sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Então, segundo o autor da revista, a aflição é o solo fértil para o milagre. Aquilo que não está no nosso alcance, mas está ao alcance do Senhor. Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou a filha de Jairo, inúmeros milagres. Segundo tópico, o povo de Esther e de Mardoqueu estava dominado e escravizado. Contudo, o Senhor não deixou de amá-los, mesmo em terra estrangeira. Então, não importa em que situação estivermos, meus irmãos, meus amados, o importante é termos em Deus. Já tocamos muito nessa lição, né? Em Salmos fala que em vão guarda sentinela se Deus não guardar a cidade, se não me engano. Não sei se é Salmos 125, me perdoe, é o Salmo 127. Também Jesus fala também em Mateus que a casa firmada sobre a areia é aquela casa que é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Mas a casa firmada sobre a rocha é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica. Aí vem a tempestade para as duas casas, vem os tufões, vem os vendavais para as duas casas. Isto é, vem as aflições. Mas aquela casa que está firmada em Cristo Jesus, ela vai permanecer de pé. Mas aquela casa que rejeitou a palavra de Deus, veio o vento forte, grande foi a sua ruína. Então, no mundo nós teremos aflições, mas Jesus nos ensinou,
Tenhamos bom ânimo. Amém? Vejamos o que diz em Salmos 30, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. 1.2. Deus está ao seu lado. Confie nisso. Mardoqueu tinha uma única certeza: Deus salvaria o seu povo. E aí, meus irmãos, nós temos essa fé? Nós temos essa comunhão com Deus? Quando nós temos comunhão com Deus, nós dormimos em paz, mesmo em meio às lutas, em meio às decepções, às frustrações, às dificuldades financeiras, os problemas conjugais, problemas familiares, o desemprego. Nós não podemos jamais perder a comunhão com Cristo, porque sem a qual nós não veremos a Deus. Nós temos que buscar essa santidade com Deus, essa comunhão com Deus, porque Ele é a nossa garantia de vida eterna, Ele é a nossa esperança. O que diz aí em Esté 4,14? Portanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então, o povo judeu estava sentenciado à morte. Mas uma pessoa que está no caminho do Senhor, uma pessoa que tem comunhão com Ele, uma pessoa que confia nele, uma pessoa que honra a Deus, sabe que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Mardoqueu, ele confiou no Senhor. Mardoqueu, em primeiro lugar, ele procurou honrar a Deus. Ele não procurou, em primeiro lugar, os seus próprios benefícios, mas sim buscou, em primeiro lugar, o reino dos céus, que foi o quê? O que representou o reino dos céus, professor? O povo judeu, a nação eleita, a descendência de Abraão, o povo da aliança. E com isso, Deus interveio em prol do seu povo, respondendo à ação, à atitude de fé de Mardoqueu, quando ele disse: quem sabe se não foi para isso, minha prima, que você foi constituída como rainha. 1.3. O Senhor nunca se esquece de nós. Nas sonhos de Mardoqueu, Deus intervém. É interessante ressaltar, meus irmãos, que nessa mesma noite, dormindo, alegre e confiante, sabendo que amanhã eu vou enforcar o Mardoqueu, que não quis me honrar, que não quis se curvar diante de mim. Esse foi o pensamento de Amã. Mas ele não sabia que há um Deus soberano, que há um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que governa tudo. E por Mardoqueu honrar a Deus, todo o plano do Satanás caiu por terra. E veja só o que aconteceu. Vejamos só o que aconteceu em Esté 6, 1 e 10. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem um livro dos feitos memoráveis ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes, ou mesmo o rei Assuero. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por este feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do Palácio Real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. E, rapidamente, os servos do rei lhe informaram: é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizessem entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem se lhe vestisse o manto real que o próprio rei tem usado em grandes momentos e, inclusive, o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real, e mais que tal ato envolva algum dos mais ilustres príncipes do rei.
Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Nisso tudo a gente vê o que? A mão do Senhor conduzindo a proteção do seu povo, honrando o ato de fé de Mardoqueu. Que possamos tirar lições e muito aprendizado de Mardoqueu, porque não se curvou a Amã, não se curvou ao homem, procurou honrar o Senhor. Ele não foi orgulhoso, Amã que era orgulhoso, porque a soberba, ela traz o que? A ruína, como diz na Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, essa insônia do rei, ele procurou dormir naquela noite. Procurou dormir, mas não conseguia. Aí ele pediu: abra os livros das crônicas do nosso reinado aqui, da Pérsia. E engraçado, né? É engraçado, mas é de Deus. Vai abrir na página onde fala desse ato que aconteceu anos atrás, que Mardoqueu não foi honrado no tempo que deveria ter sido. E interessante observar, traz lição para mim e para você. Mardoqueu também ele não foi correr atrás. Olha, eu defendi e salvei a vida do rei. Eu quero um cargo de confiança no reinado. Não. Ele esperou pacientemente no Senhor. Ele procurou apenas honrar a Deus, ele não quis benefício próprio. E no momento certo, Deus o honrou. Então, gente, quantas das vezes a gente tem perdido bênçãos do Senhor? Quantas das vezes deixamos de usar a coroa do rei porque a gente tem procurado atropelar a vontade do Senhor? Nós temos que confiar no Senhor, saber que Deus é soberano, saber que Deus tem um propósito, que Ele está no controle de tudo. Mardoqueu, ele não saiu da igreja, Mardoqueu, ele não foi falar mal do pastor, Mardoqueu, ele não foi passar para o lado do inimigo, não abandonou o caminho do Senhor, ele confiou no Senhor. E no momento certo, Deus fez o quê? Trouxe insônia para o rei, fez com que os escribas abrissem o livro das crônicas da Pérsia, na página onde Mardoqueu tinha defendido e protegido o rei. E isso serve de lição para mim e para você, que possamos esperar no Senhor confiantemente. O agir de Deus é perfeito, meus irmãos. Tópico 2. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Em outras versões, quer dizer o quê? Deus abençoa e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não vamos questionar por que nós não fomos reconhecidos. Não vamos questionar, se revoltar, se rebelar. Vamos conversar somente com Deus, porque Deus, Ele nos ama e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Veja o exemplo de Mardoqueu. Cooperou para o bem. No momento certo, Deus o honrou. Então procuremos a honra de Deus e não a honra dos homens, porque a honra de Deus é melhor, é maior. 2.1. Nunca deixe de honrar o Senhor. Devemos honrar o Senhor em meio às lutas. Afinal, a maneira que agimos diante delas aponta a condição do nosso relacionamento com o Senhor. Vejamos 1 Samuel 2:30. Longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Deus estava falando para quem isso aqui? Para Eli e seus filhos que estavam desonrando, estavam blasfemando contra os sacrifícios, contra todas as oferendas que eram para Deus. Pegavam as carnes melhores, estavam todos menosprezando, desonrando o templo do Senhor e os sacrifícios para o Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos que procurar honrar o Senhor, porque se nós o honrarmos, Deus nos honrará.
Tópico 3. Os 4 aspectos da honra. Primeiro, honrar a Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Então, no que diz respeito às nossas bênçãos materiais, honrar o Senhor significa prosperidade, significa proteção. Eis aí a importância, em primeiro lugar, de honrarmos a Deus. Segundo, honrar a família, os cônjuges. Esposas, cada uma de vós respeitar o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. E 25, para os homens, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então, isso aqui é indispensável, tanto para um quanto para os outros. Marido, temos que amar a nossa esposa, como Cristo amou. E as esposas, amar o vosso marido, porque esse é o desejo do Senhor, porque eles são o sacerdote do lar, a cabeça da casa. Mas não é aquela submissão pejorativa, mas sim autoridade. Não confundamos autoridade com autoritarismo. E também no que diz respeito à família, para os filhos. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Yahvé, teu Deus, te concede. Honrar a Deus como pai, como esposa, como mãe, como filho e como filha. E esse é o nosso dever de honrar a Deus. Como é que eu posso honrar a Deus se eu não honro minha mãe? Como é que eu posso honrar a Deus se eu não honro minha esposa, vice-versa? É uma relação tanto na vertical quanto na horizontal. Eu só posso estar bem com Deus se eu estou bem com o meu próximo. A honra de Deus só vai vir sobre nós se também nós honrarmos também nosso próximo. Terceiro, honrar os irmãos. Romanos 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. No cristianismo não pode prevalecer o egoísmo, no cristianismo não pode prevalecer o egocentrismo, no cristianismo não pode prevalecer pessoas com atitudes como as de Amã, que foi soberbo, que foi orgulhoso, que foi ganancioso, só pensava em si próprio. Por fim, honrar as autoridades. E eu foquei aqui nas autoridades eclesiásticas. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida de que tiveram. Imitai-lhes a fé. Como Paulo afirmou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo e o Pai são um. Paulo foi imitador de Cristo. Que possamos imitar a Cristo como Paulo imitou. Que possamos imitar e honrar os nossos pastores, nossas pastoras, nossos líderes. E nós, líderes, nós temos honrado a Deus, temos dado exemplo, tenhamos mostrado frutos para os nossos discipulados. Que frutos nós temos gerados para o Senhor? Porque as pessoas só vão olhar para uma árvore se ela tiver fruto. Se ela não tiver fruto, ninguém irá desejar, querer estar perto daquela árvore, daquela planta. Então, meus irmãos, eu agradeço mais a atenção de vocês, que possamos honrar a Deus acima de todas as circunstâncias, seja no lar, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Honrar a Deus em primeiro lugar é indispensável. A honra, ela precede a glória. Fique com Deus, na paz do Senhor. Amém.